Se você nadar, você é um nadador. Se você corre, você é um corredor. Mas se você fluir, então você é uma flor. Tudo no universo é geométrico, sejam pessoas, árvores, gatos, planetas, sistemas solares, etc. Literalmente tudo no universo pode ser medido em uma escala geométrica. Da mesma forma, podemos realmente identificar a fonte de todas as coisas. E veja se não podemos vislumbrar a fonte de todas as coisas. Essencialmente, disse que tudo na realidade vem desse padrão único. Eu não estou inventando isso. Esta única imagem mudará tudo. Chama-se a flor da vida, e é dito ser o padrão de criação de tudo que existe, mesmo coisas não tangíveis, como emoções e pensamentos. Porque esse padrão começa com as vibrações mais sutis da consciência, muito além de qualquer coisa que nossa tecnologia atual possa medir, e se estende por todas as frequências possíveis e na criação do material físico. Disse que existem 13 sistemas de informação que saem da flor da vida, provavelmente em relação ao antigo sistema egípcio secreto de 13 chakras, sem dúvida. Hoje, veremos como a realidade física se manifesta, que é um dos 13 sistemas. Também é importante observar que, a princípio, isso pode não fazer sentido. Peço que você assista com a mente aberta e tente ver se isso ressoa com você. Como sempre, tenha sua própria experiência. Pegue o que ressoa e deixe o resto para trás. Mais uma coisa, aprendendo sobre geometria sagrada simplesmente observando, você está absorvendo apenas uma quantidade muito pequena de informação. Se você quiser aprender mais, eu recomendo que você desenhe você mesmo. Quando você faz isso, comece a ver as coisas de uma nova maneira. Você começa a criar novos padrões mentais e a se conectar com seu próprio entendimento superior. Nossa, a flor da vida tem sido conhecida em todo o mundo ao longo da história. Foi encontrado na Irlanda, Turquia, Israel, Egito, China, Grécia, Alemanha, Índia e Islândia. Também foi registrado que foi encontrado na Inglaterra, Tibete, Japão, Suécia, Laponia, Yucatán e cerca de 14 outros lugares. Essa coisa está em todo lugar. Certamente um padrão de tal significado global deve significar alguma coisa, certo? Esse padrão é chamado de flor, não apenas porque se parece com uma flor, mas porque representa o ciclo de uma árvore frutífera. Uma árvore frutífera faz uma florzinha, que depois passa pela metamorfose e vira um fruto. Dentro desse fruto contém uma semente, que cai no chão e cresce em outra árvore. A natureza cíclica da realidade é vista como flor, fruto, semente e árvore, que é um padrão criado dentro e por meio dessa mesma geometria. Podemos relacionar isso com muitos ensinamentos de sabedoria antiga que já existem com mais destaque neste planeta. Por exemplo, podemos vê-lo no cristianismo e nos ensinamentos herméticos, que falavam da palavra de Deus. A flor da vida é conhecida como a fonte de toda a linguagem, a raiz primordial de toda a vibração, que se origina do puro ser. Também podemos ver aqui uma conexão com o Tão, cuja palavra se traduz em caminho. Em um dos versos mais curtos do Tão Te Ching, ele diz que o Tão se move através do retorno. O Tão é usado através da submissão. Todas as coisas nascem do ser, o ser nasce do não ser. Você está pegando o que eu estou jogando para baixo? A flor da vida é um padrão cíclico, parte de um todo maior, cuja sabedoria se reflete em muitas tradições em todo o mundo. Nisso, podemos encontrar uma unidade intrínseca e usar a flor da vida para reconhecer que todos os sistemas de crenças estão conectados se estivermos dispostos a olhar e ver como. Agora, para entender a flor da vida, devemos discutir como ela é formada. Imagine a consciência ou o espírito flutuando no vazio, o que significa que é o nada e depois a consciência, pura consciência. Não podemos colocar um desenho real nele porque é sem forma e além de qualquer imagem, mas vamos usar este óleo de Ra por enquanto. Neste espaço vazio, você não pode fazer nada. Você não está caindo, porque para onde você caía, não há nada. Isso é significativo porque o octaedro é considerado relativamente e os hermetistas frequentemente descrevem que tudo é uma criação dentro da mente de Deus. Portanto, faria sentido que essa forma fosse instrumental na formação até mesmo da primeira esfera. E esse é realmente o próximo passo, girar o octaedro com tanta intensidade que se torne uma esfera perfeita. Lembre-se, a geometria sagrada começou quando o espírito fez sua primeira projeção no vazio. O vazio é nada e essas formas criadas também são nada. São apenas linhas imaginárias feitas de consciência, o que lhe dá uma indicação do que a realidade pode realmente ser, nada. No hinduísmo, uma palavra para o campo da realidade é chamada Maya, que significa ilusão. Agora que a primeira esfera foi criada, o espírito tem consciência do que está ao seu redor em 360 graus. Ele se move até a borda da esfera em qualquer lugar e repete o que fez da primeira vez. Ele cria esta imagem, que contém a vesica Pisces. Esta é uma geometria particular que está muito bem representada no mundo como a imagem do peixe Jesus,
refletindo a sabedoria da palavra de Deus a partir das próprias geometrias da criação. Matematicamente falando, dentro da vesica Pisces há uma vasta quantidade de conhecimento sobre largura, proporção e profundidade. Aqui, também temos as raízes quadradas de 2, 3 e 5, que são todos números infinitos. E também temos informações geométricas sobre a luz. Nada disso teria existido com apenas uma esfera. Então agora você provavelmente pode começar a ver o significado desse padrão de criação. A partir daqui, o espírito continua o processo de criação, movendo-se perfeitamente para criar o próximo círculo, exatamente a um raio de distância do outro círculo próximo a ele. Com cada nova esfera que surge, mais e mais conhecimento matemático emerge. A primeira imagem completa a ser formada é esta, que tem dois nomes, a semente da vida ou padrão do Gênesis, e por boas razões. Vamos realmente olhar para o livro de Gênesis por um momento. A cada criação de cada esfera poderia ser visto como um dia. Após o primeiro movimento, quando a segunda esfera foi criada, tivemos informações sobre a luz surgindo. A abertura de Gênesis disse: a terra era sem forma e vazia e as trevas estavam sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz. E houve luz. A chave aqui está na ordem. O movimento aconteceu primeiro, então a luz veio imediatamente depois, assim como vimos com a formação da semente da vida. E ainda nem terminamos. Dentro deste padrão de Gênesis, depois que a terceira esfera é criada, você agora tem o padrão conhecido em todo o mundo como a Santíssima Trindade, representado literalmente em incontáveis igrejas. Também está escrito na Bíblia que no quarto dia de Gênesis, exatamente metade da criação foi concluída. Agora, como discutimos brevemente, o padrão da flor da vida é vivo, não estático. E assim, à medida que você continua a desenvolvê-la, a semente da vida desenvolve uma árvore da vida, que produz uma flor da vida e o fruto da vida surge nela. A árvore da vida é um conceito muito interessante conhecido em todo o mundo por inúmeras tradições, retratado ora como uma árvore, ora como uma estrutura geométrica, ora como uma coleção de dimensões ou mundos entre nossa realidade física é um deles. A árvore da vida está fora de qualquer raça ou religião e pode ser considerada um dos sistemas de crenças mais antigos do planeta, descrevendo como toda a vida e a criação estão interligadas como ramos ou raízes de uma grande árvore. E sobre esse assunto, farei um vídeo maior sobre isso em algum momento, mas por enquanto, vamos em frente. Junto com o ciclo da flor, fruto, semente e árvore, a flor da vida também produz uma quinta imagem, que é chamada de ovo da vida. Esta é uma forma muito significativa relativa ao seu corpo físico. Discutimos isso em nosso vídeo de ciência do espírito chamado Power of the Heart, onde você pode ver como sua própria existência começou com o ovo da vida quando você era apenas um amontoado de células no tubo de ensaio Anunnaki, quero dizer, a barriga de sua mãe. Confira nosso vídeo chamado Power of the Heart para saber mais. Mas, por enquanto, antes de ficarmos sem tempo, quero mostrar a vocês algo muito legal. Agora, em todo o mundo, a flor da vida era frequentemente retratada como sendo completada após 19 círculos. Por que esse número especificamente? Bem, em biologia, temos essa camada protetora que envolve a maioria dos ovos chamada zona pelúcida, que é como uma camada limite protetora que funciona por um tempo. Esses círculos maiores ao redor da flor da vida são como a zona pelúcida da flor da vida. Se os removermos e adicionarmos os círculos finais que faltam, você obtém isso, o fruto da vida. Disse que este padrão de 13 círculos é uma das formas mais sagradas existentes. Chama-se fruto porque é o resultado, o fruto a partir do qual foram criados os detalhes do tecido da realidade. Lembre-se de nosso vídeo anterior sobre energia masculina e feminina e como discutimos movimentos de energia masculina em linhas retas e movimentos de energia feminina em curvas. Bem, esta imagem até agora é toda curvas, baby. Mas quando você combina linhas retas com essas curvas, obtém uma imagem muito complexa conhecida como cubo de Metatron. O cubo de Metatron é significativo porque contém todos os 5 sólidos platônicos, que são formas lendárias descobertas pelo filósofo grego Platão há vários milhares de anos. Os 5 sólidos platônicos têm características muito específicas por definição. Primeiro, todas as suas faces são do mesmo tamanho. Em segundo lugar, as arestas têm aproximadamente o mesmo comprimento. E terceiro, tem apenas um ângulo interno entre cada face. Além do mais, quando colocados dentro de uma esfera, todos os pontos tocarão a borda da esfera perfeitamente. Com essa definição, existem apenas 5 formas que se encaixam nessa descrição. Estes são o dodecaedro, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o hexaedro.
Essas 5 formas foram consideradas pelos antigos alquimistas como tendo um aspecto elementar para elas também. O tetraedro era considerado fogo, o cubo era terra, o octaedro era ar, o icosaedro era água e o dodecaedro era éter. A própria esfera era vacuidade. Essa compreensão dos elementos é diferente da tabela periódica que conhecemos hoje, mas se relaciona com as forças arquetípicas sobre as quais a realidade foi construída fundamentalmente. Dito isso, sabe-se hoje que a tabela periódica dos elementos também é relativa a essas formas. Na década de 80, o professor Robert Moon, da Universidade de Chicago, demonstrou que toda a tabela periódica de elementos pode ser relacionada a essas geometrias essenciais. Você pode ler um artigo sobre isso na descrição se estiver super ansioso para ir mais fundo. Veja, ao longo da física moderna de hoje, junto com a química e a biologia, os padrões geométricos sagrados da criação estão sendo redescobertos. Outro exemplo é o ovo da vida que mostrei anteriormente, aparecendo literalmente em sua estrutura celular intrínseca desde a concepção. Espero que isso o ajude a entender e testemunhar a bela unidade entre todas as coisas. Não importa no que você acredita, qual religião você segue ou se você é estritamente um cientista ateu. Testemunhar a verdade desse padrão de criação produz entendimento de que todas as coisas estão conectadas por algo maior do que qualquer um de nós pode realmente compreender. Obrigado por assistir. Tocando música, tocando sinos, 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 sinos tocado, 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 CH.